Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aí à nossa série de prática de resolução de problemas, de desafios de código, vamos aqui olhar para como a gente consegue melhorar um código que a gente fez aí no vídeo passado. Só para relembrar um pouquinho aqui, o problema é o seguinte, né? Dado um ano, retorna para a gente o século em que esse ano está. É isso que o problema está pedindo. Ali dá os exemplos aqui, né? O primeiro século ele vai desde o ano 1 até o ano 100, incluindo o ano 100. Depois começa o segundo século aqui no ano 101, vai até o 200 e assim por diante. Beleza? E nós projetamos todo um algoritmo aí para resolver esse problema. Se você tem dúvidas aí, pode checar os vídeos anteriores, tem uma explicação sobre esse algoritmo. Aí nós fizemos a implementação desse algoritmo no vídeo passado e agora a ideia é a gente olhar para essa implementação que a gente fez aqui e ver se existe uma maneira diferente de escrever esse mesmo código aqui, né? Então, vamos esquecer um pouquinho esse aqui que é a nossa função principal, né? Ela que implementa o nosso algoritmo. Vamos para essa função. Você vê que nosso algoritmo aqui ele tem uma subrotina aqui, né? Uma subfunção que é muito comum isso, né? Quando a gente quer resolver um problema, nós temos várias é, outras partes do problema que são resolvidas separadamente, né? Então isso é uma técnica muito comum. A gente dividir o nosso problema em outros problemas menores e cada um resolvendo alguma parte específica para que quando a gente leia aqui nossa ideia principal ela fique mais clara, né? Eu poderia pegar esse código aqui e jogar ele aqui em cima, por exemplo, né? Poderia fazer algo desse tipo aqui. Vamos colocar assim, né? Ah, então, o que que eu fiz aqui, né? Primeiro eu vim aqui, ao invés de eu chamar uma função aqui para verificar se esse número aqui, se o ano ele é divisível por 100, eu coloquei toda a lógica aqui mesmo. Então, eu calculei aqui já o resto da divisão do ano por 100, guardei numa variável chamada resto e aqui embaixo eu já testei logo de cara se o resto é igual a zero, ou seja, o que isso quer dizer, né? Que esse número aqui, o ano, se o resto da divisão por 100 for igual a zero, quer dizer que esse número aqui, né, o ano, ele é divisível por 100. O ano aqui é divisível por 100. Então, eu poderia ter feito tudo isso, mas eu resolvi fazer de uma forma um pouco diferente, né? Eu resolvi escrever esse algoritmo de uma forma mais textual aqui, né? Então, se o número é divisível por 100 e eu passo aqui se o ano, né? Se o ano é divisível por 100, então eu tomo uma ação aqui. Se ele não for divisível por 100, eu tomo uma outra ação. E eu meio que resolvi separar isso aqui em uma função, né? Ao invés de fazer, vamos lá, ao invés de fazer esse código aqui, né? Que aí eu tenho a impressão de que dessa maneira aqui não fica tão claro para o leitor o que está acontecendo, né? Na verdade, assim, para o leitor mais experiente, ele pode olhar para isso aqui e falar, bom, beleza, vamos lá. Ele está calculando aqui o resto da divisão desse ano por 100, guardando numa variável, e depois ele está testando, né, se esse resto é igual a zero, o que isso quer dizer exatamente? Ah, tá. Que ele está vendo então se esse número aqui é divisível por 100. Mas percebe que a pessoa vai ter que montar esse raciocínio na cabeça dela, e ao passo que eu posso talvez de fato nomear aqui o que eu estou fazendo, né? Dar um nome para isso aqui, escrever uma função
e ficaria mais claro, né, do ponto de vista de quem está lendo. A gente fala isso ajuda a diminuir um pouco a carga cognitiva, né? Então, eu já estou falando para você exatamente o que, que faz esse código aqui. Aí, beleza, você pode querer abrir a implementação dessa função. Ah, deixa eu ver o que, que isso aqui. Eu entendo mais ou menos o que ela faz, mas vamos ver como ela faz, né? Aí aqui vai estar o como, né? E legal, a gente poderia ter feito daquela forma que eu falei, né? Ao invés de ter separado isso aqui em uma função, eu faria, simplesmente calcularia ali o resto e testaria direto aqui a divisibilidade, mas optei por fazer uma função, até porque esse jeito que eu optei por fazer, ele é, se você for olhar os vídeos anteriores, ele é exatamente o nosso algoritmo, né? Então essa implementação ela ficou muito parecida com o algoritmo que a gente projetou ali, de forma escrevendo ele em inglês, né? E legal, então isso é um primeiro ponto, né? A gente poderia ter escolhido aqui implementar um pouco diferente, sem uma função auxiliar, mas eu optei por fazer uma função auxiliar para melhorar um pouco a compreensão, né? Agora vamos olhar para essa função auxiliar que a gente implementou aqui e você vê que ela, né, ela já tem um nome descritivo suficiente, né? Então ela vai perguntar, no fundo é uma pergunta, né? Is divisible by 100? Ou seja, esse número aqui é divisível por 100? E ele retorna um booleano, né? Que é um verdadeiro ou falso. Vocês vão ver que isso é muito comum, né? Você ter uma função que ela is alguma coisa e ela retorna um booleano. Isso aqui é bem idiomático em várias linguagens, assim. Então, é como se essa função ela fosse uma perguntinha aqui. E beleza, vamos olhar a implementação dela, né? Aqui o que a gente fez, né? A gente calculou o resto da divisão desse número por 100. A gente quer saber se esse número aqui é divisível por 100. A gente calculou o resto da divisão. O resto é esse operador porcentagem aqui, né? O operador módulo. Eu explico um pouquinho mais sobre ele no vídeo anterior. E a gente testou, né? Se o resto é igual a zero, o que, que quer dizer? Que esse número aqui, o number, ele é divisível por 100. Por quê? Porque após eu ter feito o resto da divisão desse número por 100, deu zero. Legal, então ele é divisível. Nossa função tem que retornar verdadeiro. Este número é divisível por 100 caso o remainder seja zero. Ou, se não for zero, só tem duas opções, basicamente. Ou é divisível por 100 ou não é, né? Então, retorna falso. Toda vez que a gente tem esse padrãozinho aqui, ó, eu estou testando aqui. Se o remainder é igual a zero, eu retorno true. Não, vamos fazer diferente aqui. Esse remainder igual a zero aqui, o que é isso aqui? Né? Isso aqui é uma condição. Condition. Né? Então, sempre que eu tenho. Perceba essa estrutura aqui, né? If. Eu vou colocar o comentário em múltiplas linhas para facilitar aqui, né? Então, if condition is true, return true, else return false. Percebe que é exatamente isso que eu fiz aqui, né? Se a condição é verdadeira, retorna true. Se não, retorna false. Quando isso acontece, a gente pode simplificar um pouco essa implementação, né? We can simplify it to simplificar por simplesmente return condition. Porque o return condition ele já vai fazer ele vai fazer exatamente o que está fazendo esse if else aqui, né? Eu vou pegar, eu vou é a mesma coisa que a gente fosse fazer isso aqui, né? O condition aqui, né? É igual remainder igual a zero. Isso aqui, essa expressão remainder igual a zero vai me retornar um valor booleano. Ela pode retornar verdadeiro ou falso. Então isso aqui ele vai ser exatamente um booleano, né? Aí eu posso testar aqui condition. Se a condição é verdadeira, ou seja, if condition, ele já vai testar aqui, né? Se é verdadeiro, eu retorno true, se não, retorna false. Então eu não preciso muito fazer isso aqui, né?
eu posso simplesmente retornar o próprio condition, né? Então, sempre quando a gente tem esse padrãozinho aqui, if condition is true, return true, else return false, a gente pode simplificar por simplesmente aqui, return o que tem dentro do parênteses aqui, que ele já vai ser uma expressão booleana e a gente já pode usar isso como retorno. Legal? Bom, o que a gente fez aqui, né? A gente declarou uma variável aqui que contém o resto, né? Depois a gente colocou isso aqui dentro de uma outra variável. Você vê que aqui eu declarei explicitamente o tipo dessa variável. Eu poderia fazer o mesmo aqui, isso aqui é uma variável inteira. Mas eu não preciso dessas coisas porque o Kotlin ele já vai inferir automaticamente o tipo aqui. Eu não preciso explicitamente colocar. Então, né, isso aqui é o resto aqui, o remainder, é uma variável inteira, ele é o resultado de uma conta aqui. E o condition é uma variável do tipo booleano, que eu já posso retornar da minha função aqui. Legal. E talvez dê para a gente simplificar ainda um pouco mais, né? Ao invés de jogar essa condição aqui numa variável, depois retornar a própria variável aqui, talvez a gente possa fazer retorna direto aqui. Não precisa jogar essa condição para uma variável. Então, calcula o resto e retorna aqui se o resto é igual a zero. Se o resto for igual a zero, essa expressão vai avaliar para verdadeiro e eu posso retornar. Se não for igual a zero, vai avaliar para falso e eu posso retornar também. Eu não preciso fazer se isso aqui é true, retorna true, se não false. Então fica aí uma dica de implementação. Viu? Não quer dizer tá, que isso aqui é o estilo correto. Pode ter pessoas que preferem do jeito que estava antes. Vamos voltar aqui um pouquinho o jeito que estava antes. Do jeito que estava antes a função. Isso aqui ela era anteriormente, né? Calculo o resto, testo se o resto é igual a zero, daí retorno true, se não retorno false, né? E isso aqui agora é o nosso novo código aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Então, percebam aqui, né, que eu declarei uma variável resto aqui, e depois eu retornei simplesmente se esse resto é igual a zero. Isso vai dizer para a gente se é divisível ou não. Eu poderia ir um passo adiante e simplificar isso aqui ainda mais, né? Você vê que eu não preciso necessariamente guardar não preciso necessariamente guardar aqui numa variável o resultado dessa conta. Eu poderia simplesmente fazer assim: retorna isso aqui igual a zero, né? Isso aqui, vou colocar entre parênteses aqui, ele é justamente o nosso remainder, né? Que estava ali. Mas aí você percebe que talvez já começa a ficar um pouquinho mais difícil, né, de entender o que está acontecendo. O leitor vai ter que. Tudo bem que a função, o nome dela, ela dá uma dica boa do que o código está fazendo, né? Mas alguém pode olhar isso aqui e pode achar, pô, pera, isso aqui é muito conciso, né? Tem muita informação aqui juntinha. Então a gente pode deixar meio assim mesmo. E então a gente calcula o resto e depois retorna se esse resto é igual a zero ou não, né? Se o resto for de fato igual a zero, ele vai retornar verdadeiro, né? Se o resto não for igual a zero, vai retornar falso. Essa expressão vai avaliar para falso. Beleza? Então é isso. Por esse vídeo é só. Exploramos tanto o algoritmo, quanto a implementação, quanto a refatoração desse probleminha aqui. E até os próximos vídeos, galera.